a comemoração de todos os fiéis defuntos. E esta celebração, acima de tudo, ela precisa ser uma celebração da esperança. Nós, às vezes, por causa da nossa cultura, a realidade da morte é um tanto quanto difícil de enfrentá-la, exatamente porque nunca somos preparados para perder, sempre para ganhar. E na realidade nós não compreendemos o verdadeiro sentido da nossa existência, porque se nós partimos da realidade eterna, do definitivo da nossa vida, Jesus fala que quem quiser conservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder, confiante de que aqui não é o definitivo, vai ganhá-la. E talvez aqui esteja o maior desafio da nossa vida, que nós vamos esquecendo aos poucos. Professamos todos os domingos, quando nós vamos na missa, nós dizemos: creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Só que às vezes nós esquecemos esta realidade. Nós não nos damos conta de que isto é a maior verdade que existe neste mundo. E que nós muitas vezes só nos damos conta quando nos deparamos com a perda de um ente querido. E esse dia em que celebramos os fiéis defuntos, nós precisamos, como dizíamos, olhar sempre a partir de um olhar da esperança. Se olharmos para a primeira leitura do livro de Jó, Jó, depois de todo o sofrimento que ele vivenciou, ele diz: eu sei que o meu Redentor está vivo, que por último se levantará sobre o pó, depois que tiverem destruído esta minha carne. Na minha carne verei a Deus, eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. A partir desta frase de Jó, nós vemos que ele conseguiu, depois de vivenciar tudo aquilo que estava acontecendo, enxergar além e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, que eu mesmo verei, não com os outros olhos, mas com os meus olhos. Depois de ser destruído esta pele, esta carne, eu o verei. Então vejam, esta é uma profissão de fé que Jó faz a partir desta realidade do reencontro com o Criador. É isto que precisa nos impulsionar constantemente para seguir a nossa caminhada. Se nós olhamos para a segunda leitura da carta aos Coríntios, ele diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Exatamente, quando Jesus ressuscita, ele já demonstra o poder, que ele é capaz não somente de ressuscitar, mas de ressuscitar, de trazer à vida todos aqueles que já morreram. E assim é a fé que nós professamos. Aqueles que partem antes de nós apenas nos antecedem na casa do Pai. E cada um de nós vamos fazer também esta passagem. Não existe vida definitiva aqui na terra. Todos nós somos passageiros. Todos nós somos peregrinos nesta terra. Não temos aqui morada definitiva. Isto para nós pode ser motivo, sim, de saudades, porque a saudade é o amor que permanece no nosso coração. Aqueles a quem nós amamos, na verdade, nunca deixam de existir para cada um de nós.
A prova da eternidade é exatamente esta: é que mesmo na ausência física, em qualquer momento em que fechamos os nossos olhos, conseguimos trazer para junto de nós aqueles que nós amamos. Amamos no presente, não que nós amamos no passado, mas que continuamos a amar, porque estes vínculos, eles se estendem por toda a vida, por toda a eternidade. E é isso que nós precisamos ter diante de nós. Quando Jesus, no Evangelho de hoje, ele diz que se o grão de trigo, ele cair na terra e não morrer, ele será apenas um grão de trigo. Porém, quando ele cai na terra e ele morre, o grão, nasce uma nova planta. E a partir dali, novos frutos. E nós podemos ter a certeza de que a morte dos nossos entes queridos, por mais que seja difícil, por mais que seja sofrido, nós precisamos conseguir enxergar que cada uma das pessoas que amamos se encontram em Deus, se encontram nesta outra realidade, que não é mais a realidade terrena, mas que acima de tudo, o que nos une é exatamente estes laços de amor, e acima de tudo, esta esperança que nos move, esta espera com confiança do reencontro definitivo na casa do Pai. E neste dia em que celebramos, o dia de finados, somos convidados a rezar pelos nossos entes queridos. Esta é a missão que nos cabe aqui, exatamente recordar, em primeiro lugar, o significado de cada uma destas vidas que passaram pelas nossas vidas e ao mesmo tempo que permanecem em nós. Vemos que é uma experiência universal, todos passam por esta experiência. E a partir da experiência da perda, nós podemos, diante de Deus, mesmo no sofrimento, passar por um grande processo de crescimento na nossa vida. E muitas vezes não conseguimos enxergar. Nós vamos passando pela vida das pessoas e às vezes não temos a consciência de quanto nós influenciamos nestas vidas. Os nossos entes queridos que já partiram antes de nós, com certeza deixaram muitas marcas positivas. E é assim que nós queremos recordar nesse dia. No final da celebração, nós faremos a bênção de todas as velas que foram trazidas, daqueles também que nos acompanham de suas casas, porque a vela sempre é este sinal de luz, de esperança. O sal, que está dentro do vidro, recordamos, somos sal da terra, somos luz do mundo. Enquanto estamos neste mundo, precisamos ser luz. E uma frase que eu sempre digo, para as pessoas que perdem os seus entes queridos, que precisa ficar no nosso coração, é exatamente esta: o que esta pessoa diria para você neste momento? Quais seriam as palavras que ela diria para você seguir em frente? É isso que nós precisamos trazer, porque da mesma maneira que nós desejamos a felicidade daqueles que amamos, assim também podemos ter a certeza de que eles também desejam a nossa felicidade. E que possamos sempre mais, com esta certeza da ressurreição, colocarmos-nos diante de Deus a cada instante e pedir que Ele venha ser o nosso refúgio, que Ele venha ser o nosso consolo, porque a fé vem fazer exatamente o quê? Nos consolar, nos
fortalecer para enfrentarmos a situação. Ter fé não significa não ter problemas, não ter sofrimentos. O próprio Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O sofrimento, ele pode ser enfrentado a partir de duas realidades: ou da fuga ou do enfrentamento. Quando eu enfrento, utilizando as ferramentas que eu tenho, a fé, as pessoas que podem nos ajudar nesta caminhada. Aqui na paróquia temos o grupo das Mães da Esperança, que na realidade o nome é Mães da Esperança, mas que acolhe pessoas, famílias que perderam filhos, que perderam pais, que perderam irmãos. É um grupo de apoio ao luto, que nós precisamos valorizar, porque é muito importante este grupo de apoio, porque é o local onde percebemos que o sofrimento ele atinge, não é somente a mim, mas a tantas pessoas. Neste tempo de pandemia, logo que iniciou ali em março, então não era mais possível fazer o grupo presencialmente. E qual foi a solução? Fazer via aplicativos. E o interessante, aquilo que no princípio parecia ser tão complicado, e às vezes como que vai ser, começou a atingir pessoas do Brasil inteiro. E hoje tem pessoas inclusive que estão nos acompanhando de várias partes do Brasil, porque fazem parte deste grupo de apoio, conseguem vivenciar a experiência da perda a partir de um apoio. E é isso que nós precisamos, porque existem realidades na nossa vida que nós não vamos conseguir mudá-la, mas nós podemos dar um significado, podemos fortalecer a nossa fé, fortalecer a fé daqueles que estão ao nosso redor. Então, esse dia, de uma maneira especial, queremos elevar as nossas preces a Deus, pedindo que seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus confiança.